Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Me Explica Aí. Para quem não me conhece, sou o Christian, professor de matemática, e vamos dar continuidade aí à nossa lista de questões aí da Banca BFC para o concurso dos Correios, beleza? Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro vídeo. Então galera, olha só, começando aqui ó, Alicia guardou 3/10 de seu salário na poupança e com 1/10 do salário ela pagou o aluguel. Assinale a alternativa que apresenta que fração do salário de Alicia sobrou. Então, olha, vamos supor, tá, que o salário dela é X. Salário é igual a X. Que é isso? Porque nós temos o seguinte, ó. O salário dela todo, tá? Ó, ela guardou. Se ela guardou, ela vai estar tirando aí do salário. Então, menos 3/10 de X, que é do salário, tá? Aqui, ó. Lembra que eu falei? Multiplicação quando aparece esse de, beleza? Ó, nós temos uma fração, apareceu o de, isso aí vai representar uma multiplicação. E com 1/10 do salário, olha, novamente, 1/10 do salário, ela pagou aluguel. Então, novamente, ela tirou esse 1/10 aí. Então, menos 1/10 de X, ó, 1/10 do salário, beleza? Então, aqui, representando outra multiplicação. E ele quer saber o quanto sobrou. Sobrou justamente quando a gente faz essa operação aqui completa, a gente vai saber quanto foi que sobrou aí. Então, aqui, ó, o mínimo aqui, temos que encontrar o mínimo, o múltiplo comum, o MMC. O MMC aqui é o próprio 10, já que só tem um ele no denominador, tá? Eu tenho 10, e no outro aqui também eu tenho 10. E como esse x aqui não apresenta o denominador, ele tem denominador 1, tá? Sempre que ele não aparecer, a gente sabe que o denominador é 1. E o mínimo aí fica sendo 10. Então, olha só. 10 a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes x, 10x. Mas como o denominador aí é apenas 1, que é o 10, certo? É só a gente multiplicar, no caso, o número que não tinha um denominador pelo denominador, 10, e repetir os outros. Menos 3x menos 1x vai ser menos x, tá? Isso aí, quanto que vai sobrar? Isso aqui, ó, nós temos... Vamos somar aqui os negativos primeiro, tá? Ficando assim, ó. 10x menos 4x. Eu falei somar os negativos, pois os dois apresentavam o mesmo sinal. Então, eu vou somar e manter o sinal, certo? 10x menos 4x sobre 10. E aqui, ó, 10 menos 4, 6 sobre 10x. Isso foi o que sobrou do salário. Então, aqui a alternativa, letra D. Galera, algumas bancas, não sei, essa aqui é a primeira questão que eu vejo desse tipo daqui, dessa banca, tá? Mas algumas bancas, elas costumam pedir a forma irredutível, tá? A forma irredutível, ele poderia aqui, ó, sobrariam 6/10 do salário, só que na forma irredutível, isso aqui a gente poderia dividir ainda por 2, tá? Restando assim 3/5 do salário, tá? Mas nós não vemos essa alternativa aqui, tá? Em nenhum lugar. Mas se a banca apresentar, por exemplo, 6/10 e apresentar 3/5, tá? Marca a irredutível, tá? Marca sempre a irredutível, porque essa fração aqui é uma fração equivalente a essa daqui. Então, a fração é essa daqui, ó, 3/5. E essa 6/10, ela só equivale a ela, tá? Ela quer dizer que é uma outra forma de representar ela, tá? Eles vão resultar em um mesmo valor final, mas a sua forma final é esta daqui. Então, dependendo aí da banca, eles poderiam ou anular a questão por ter duas alternativas, ou eles poderiam usar como recurso para dizer assim, não, a forma final, a forma irredutível do cálculo é essa daqui, tá? E acabaria perdendo a questão se marcasse 6/10, beleza? Mas lembrando, nessa daqui não tinha essa opção, tá? Só tinha esses 6/10 aí mesmo. Então,
Alternativa letra D, 6 décimos. Certinho? Próxima questão. Do orçamento destinado ao Departamento Ambiental de uma cidade, 42.240 já foram utilizados. Se ainda restam 88% do orçamento, então o valor que ainda resta para ser utilizado é... Então aqui, ó, acabou saindo aqui, tá? Isso aqui, besteira. Vamos resolver aqui. Nós temos o seguinte. O Departamento Ambiental já foram utilizados aí do orçamento deles 42.240. E ainda restam 88% do orçamento. E ele quer saber o valor que ainda resta, ou seja, os 88%. Se ainda restam 88% e já foram usados 42.240, quer dizer que o 42.240 equivale aos 12% que já foram usados. Tá? Por quê? Porque restam 88%. Então, para completar os 100%, ó, 100 menos 88, 12%, que é o que já foi utilizado, certo? E quanto ainda resta? Os 88%. Beleza? Regrinha de 3 aqui, tá? Aí, ó. Meio por extremos. 12x é igual a 42.240 vezes 88. Galera, aqui eu não fiz a multiplicação logo direto, porque às vezes se torna mais fácil a gente dividir, tá? Alguns outros números, um exemplo, 12, vai passar dividindo aqui tudo. Então, seria mais fácil dividir 42.240 por 12, do que eu multiplicar por 88 e depois dividir por 12, certo? Então, aqui, fica assim, ó. 42.240 vezes 88. Isso aí dividido por 12. E agora vamos dividir aqui, ó. 42.240 dividido por 12. Aqui, ó, pegamos os dois primeiros números aqui, tá? Já que temos dois números aqui. É maior que ele, então podemos dividir. Agora vamos pensar aqui, ó. 4 vezes 12 dá 48, então tem que ser 3. 3 vezes 12, 36. 3, pega 1. 12 menos 6, 6. 3 menos 3, 0. Baixo 2. 5 vezes 12 vai dar 60. 2, baixo 4. Aqui ficou 0, né? E 24 duas vezes. Vai dar o próprio 24, não resta nada. E esse 0 daqui, a gente acrescenta ele aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. X é igual a 3.520 vezes 88. Agora, a gente resolve essa multiplicação aí, ó. 3.520, só que eu não vou colocar o zero. Lembra, multiplicação com o zero ao final, a gente acrescenta ele ao final da multiplicação, certinho? Assim a gente adianta aí o nosso cálculo. Ó, 8 vezes 2. Lembrando, ó, os números aqui são iguais, então o resultado aqui vai ser igual. Então a gente só precisa resolver uma vez e repete na linha de baixo, certinho? Olha só. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 5, 40, com 1, 41. 4. 8 vezes 3, 24. 24 com 4, 28. E agora, só repetir aqui. 6, 1, 8, 2. Sim, galera? Ó, os números são iguais, então o resultado vai ser o mesmo, certo? Então é só repetir, a gente já ganha tempo aí essa multiplicação. Aqui, ó. 6, 7, 9, 10, 3. E agora? Tinha um zero lá, tá? Lembra que tinha um zero lá? Então a gente acrescenta o zero aqui ao final. Então o resultado fica 309.760. Alternativa aí, letra E. Tem logo a alternativa que ficou fora aí, tá? Tem um errozinho aí na edição. Próxima questão. Ana leu 2/5 das páginas de um livro e ainda restam 240 páginas para serem lidas. Nessas condições,
o total de páginas do livro que Ana está lendo é... Galera, olha só. Ela leu 2/5 das páginas de um livro. Lembrando que quando eu trago para uma fração, quando a questão nos traz uma fração, tá? Eu tenho que o denominador é o total, tá? Lembra disso. O denominador é o total. No caso, o total ali seriam 5 partes, digamos assim. Eu teriam 5 partes. Então, aqui, ó, ela já leu 2 de 5. Para completar o total, faltam quantas partes? Para completar o total, são 5 partes no total, ó. Então, para completar, faltam 3 partes das 5 partes, tá? Eu coloco o que falta para completar aí. Como assim que falta para completar? Olha, eu tinha 2 partes de um total de 5 partes. Lembra, tem que fechar no denominador. Sempre o resultado tem que fechar no denominador. Então, tem que ser 5 partes. Para completar as 5 partes, já foram 2, faltam quantas partes? Faltam 3 partes. Então, temos aí 3 partes de 5, certo? Então, 3 partes de 5 é no caso aí, cadê? Ana leu 2/5 das páginas. Então, 2/5 é o que ela já leu, 3/5 é o que ela ainda não leu, tá? E ele diz que ainda restam 240 páginas. Então, olha só, se 3/5 é o que ainda falta, é o que ainda resta, ele diz que ainda restam 240 páginas. Por coincidência, nós temos o seguinte, ó. 240 páginas é o que resta. Da mesma forma que ainda restam 3/5. Então, ainda faltam 3 partes e ainda faltam 240 páginas de um total de quantas páginas? Não sei. E aí, ó. Meio por extremos, tá? Monta aí como se fosse uma regrinha de 3, tá? Como se fosse, não. É uma regra de 3, ok? Aqui, ó. 3x é igual a 240 vezes 5. Não multipliquei por quê? Porque eu sei que 24 ou 240 como um todo, ele é múltiplo de 3. Então, eu consigo fazer a divisão de 240 por 3 e ficaria mais simples resolver isso daí. X é igual a 240 vezes 5 dividido por 3. Tá? 240 por 3. Ó, dicasinha rápida. Eu tenho zero ao final? Esquece ele e acrescenta ao final. 24 dividido por 3 dá quanto? Dá 8. 24 por 3 dá 8. Repete o zero. 80. Certinho? Vamos aqui para o nosso algoritmo da divisão, tá? Olha, tem que pegar aqui o 24. 24. Quantas vezes 3 para dar 24? 8 vezes 24. 0 e 0. E o 0 vem para cá. Beleza? Mas aqui, ó, bem mais simples, certo? Mas aí vai de cada um, né? E vezes 5. Até porque tem gente que se sente mais confiante fazendo lá o algoritmo para ter a certeza de que acertou, de que vir para alguma coisa assim, ok? Agora a gente multiplica 80 por 5. Faz a mesma coisa aqui, ó. Multiplica o 8 pelo 5 e repete o zero ao final. 8 vezes 5, 40. E coloco o zero ao final. Então, resposta aí, 400 páginas é o total de páginas desse livro, certinho? E aqui ficaria assim, ó. O que ainda resta sobre o total é igual ao que ainda resta sobre o total. Beleza? Próxima questão. A atuação de braços mecânicos numa planta industrial é planejada com grande precisão dos movimentos das máquinas. No entanto, o uso constante causa o desajuste destes dispositivos, de forma que, a cada mês, os atuadores perdem 10% da precisão de atuação corrente. Considerando que a última calibração das máquinas foi feita há 2 meses, assinale a alternativa que representa a precisão de movimento atual dos braços mecânicos da planta. Então, olha só.
que nós temos que a cada mês ele vai estar perdendo uma precisão aí de 10%, certo? Então, olha, se ela foi calibrada, quando ela está calibrada, ela está em 100%, beleza? Tá perfeita, ela está em 100%. 100%. E aí, passou-se um mês, né? A gente vai contar a cada mês, porque ele diz aí, ó, a cada mês ela perde 10%, só que foi um total de 2 meses. E ele diz aqui, ó, precisão de atuação corrente, tá? Olha só, já explica essa parte aí do corrente, você vai entender. Vamos supor que a máquina, ao invés de colocar aí 100, vamos utilizar os 100%, vamos utilizar 100, tá? Tira a porcentagem. Se eu quero tirar 100%, 10% no caso, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso tirar da, da nossa porcentagem, tá? E depois subtrair. Eu posso tirar da nossa porcentagem e o resultado já vai dar direto. Como assim? 100% menos, menos 10, menos os 90% que sobraria, tá? Ficaria os 10 aí, tá? Deixa eu explicar aqui. Os 100 menos os 10% no caso, ficaria os 90% de atuação que ela teria, tá? Acabei colocando o inverso ali. Que ela era a outra forma. E a outra forma seria como? Seria fazer os 10%, encontrando esses 10 e fazendo a subtração. Aqui eu já encontraria direto na porcentagem, tá? Então, olha só. Vezes os 10%, tá? Que ficaria como? Corta esses dois zeros com esses dois zeros, ficariam 10. Então, seria 100 menos 10, 90. Isto ao primeiro mês, tá? Isto ao primeiro mês. Só que ele diz aqui, ó, de atuação corrente. Ou seja, ele agora está em 90%. Esse 90% é o novo total dele, tá? É atuação corrente, quer dizer que vai ser em cima do novo valor. Beleza? Então, olha, 90 é os novos 100%. Então, nós temos 90 vezes 10%. Corto os dois zeros com os dois, ficaria 9. Então, nós temos 90 menos 9, 81%. Então, esse aí seria o valor da calibragem desse braço mecânico após 2 meses. Certinho? Se fossem 3 meses, a gente utilizaria esses 81 como novo valor e faria aí menos 10%. Certinho? Sempre em cima do novo valor. Pois apareceu esse atuação corrente aqui. Atuação corrente representa que vai ser em cima do novo valor, certinho? E aí, um administrador de um cartório verificou que Ana faz atendimento de cada cliente de 15 em 15 minutos. Beatriz faz atendimento em 20 minutos. E Carlos faz atendimento de 25 em 25 minutos. Se os três começaram a atender seus clientes às 8 horas da manhã, então o horário em que atenderão juntos novamente seus clientes será. Então aqui, ó, quando a gente tem a ideia de que queremos um tempo de encontro, eles vão se encontrar, ou nesse caso aqui, eles vão atender seus clientes. Ó, se os três começarem a atender seus clientes às 8 horas da manhã, então o horário em que atenderão juntos, ó, juntos novamente seus clientes será. Então, MMC, tá? Nós temos que encontrar o MMC entre os números que foi dado aí. No caso, 15, 20 e 25. E aqui, ó, podemos dividir por 2 o 20, 15, 10, 25, por 2 novamente, tá? Lembrando, se houver um número só que eu possa dividir, eu vou dividir ele pelo 2, depois pelo 3, depois
por 5. Lembrando, eu vou fazer divisões por números primos, tá? 2, 3, 5, que são números primos, que só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo, certinho? Aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, 25 não pode, então repete. Agora eu posso dividir por 3, 15 dividido por 3 dá 5, 5 não pode, 25 também não. Agora eu posso dividir por 5, que dá 1, 1 e 5. Por 5 novamente. E fechando aí. Fechou 1 em todos, então agora a gente multiplica todos esses valores aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Então, olha, eles vão ser atendidos juntos novamente em 300 minutos. Desses 300 minutos, se eu dividir por 60, vamos simplificar aqui os zeros, dá 5 horas. Por quê? Dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. E eles estão atendendo aqui, ó, a cada minutos, ó, em minutos. Isso aqui está em minutos. E ele diz o seguinte, eles começaram a atender às 8 horas da manhã. Que horas eles irão atender novamente aí juntos? Então, olha, 8 horas mais 5 horas. Às 13 horas, eles vão estar atendendo juntos novamente. Alternativa aí, letra C. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa um comentário aí também, qualquer dúvida, tá? E até o próximo vídeo.